É inacreditável, a zebra está solta no Flamengo e isso não é normal. Ninguém tem que achar que isso é normal o que está acontecendo no Flamengo. O Pedro está fora da temporada de 2024, meus amigos. Pedro se lesiona, tem lesão grave, se lesionou no treino da seleção brasileira. Eu falei ontem. Quem me assistiu, lembra. Eu falei sobre isso. Nós temos o Pedro, que dispensa comentários de Pedro. Nós temos o Gabigol, que tem contrato se encerrando. E nós temos o Carlinhos, que na minha visão não é, com todo respeito ao Carlinhos, não é jogador para jogar nesse time do Flamengo. Essa é a realidade. Aí agora a gente perde o Pedro. Gabigol está se recuperando de lesão, vai voltar para o jogo contra o Bahia, essa informação que temos, mas temos o Carlinhos. Eu falei, Flamengo precisa abraçar essa oportunidade que o Memphis Depay se ofereceu para jogar ao Flamengo. O jogador estava aí muito próximo de fechar com o Corinthians, mas ao que tudo indica pelas informações, situação aí envolvendo patrocinador e também a pedida alta do jogador, do salário aí, parece que afasta Depay do Corinthians. Rejeitou proposta do Sevilha da Espanha. Vou falar sobre isso justamente por conta dos salários. Ele pediu ao Flamengo 2,5 milhões de salário para assinar com o Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes aqui com vocês e vou falar também sobre a situação envolvendo o Mateuzinho. O Flamengo acionou a garantia e atraso por Mateuzinho aí gerou um prejuízaço ao Corinthians, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. De 8 foi para 17 milhões de reais. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo e vamos para as informações do nosso Mengão queridão. Eu já começo aqui falando sobre a situação de Pedro. Pedro foi aí ontem diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. A mesma lesão similar que ele sofreu em 2018, quando estava no Fluminense. Esse tipo de lesão de Pedro é uma lesão considerada grave e que pode ficar de fora até 12 meses. O período leva de 9 a 12 meses. Pedro sofre ruptura no ligamento do joelho e é cortado da seleção brasileira. O atacante do Flamengo se machucou em treino desta quarta-feira. O atacante Pedro foi cortado da seleção brasileira nesta quarta-feira por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Pedro se machucou no treino desta quarta-feira num lance sozinho, sem contato com outro jogador, quando a imprensa já tinha deixado o CT do Caju. Logo em sequência, o jogador realizou exame de ressonância magnética que apontou a gravidade da lesão. O Flamengo foi comunicado do ocorrido e será responsável por cuidar do tratamento do atleta. O tempo de recuperação de lesões desse tipo costuma variar de 9 a 12 meses. Este é o mesmo problema que afasta Neymar dos gramados desde outubro do ano passado. A CBF ainda não anunciou quem será o substituto de Pedro nessa data FIFA. Em 2018, o atacante sofreu a mesma lesão, mas no joelho direito. Na época, ele jogava pelo Fluminense. Sem Pedro, o técnico Dorival Júnior agora vai ter que montar aí a outra equipe para ele aí, vai ter que arrumar um novo jogador substituto. E o Flamengo? Como fica o Flamengo? Henrique, como fica o Flamengo, Pedro, fora da temporada? Temos o Gabigol. O Gabigol aí, de acordo com o jornalista Marco Belo, lá que cobre o dia a dia do Corinthians, Gabigol já tem acordo fechado com o Corinthians, verbalmente. Gabigol, Landim não vai renovar o contrato do Gabigol. Pedro está fora. Vai ficar com o Carlinhos mesmo? É o Carlinhos que vai ser o centroavante do Flamengo, gente. É o Carlinhos que vai assumir a titularidade do Flamengo, porque Gabigol é a terceira opção do técnico Tite, né? A gente sabe disso. Gabigol é a terceira opção do técnico Tite. Infelizmente,
Infelizmente estamos, posso falar assim para vocês, ferrados em relação a centroavante. Estamos aí ferrados em relação a centroavante no Flamengo. Porque eu vou falar para vocês, o Gabigol não entra em campo, quando entra não vem, realmente caiu muito de rendimento. O Tite tem Gabigol como terceira opção. Entra o Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos, cara muito bacana, legal, gente boa pra caramba, mas não é um centroavante de jogar nesse time do Flamengo. Essa é a realidade, não é um centroavante de jogar nesse time do Flamengo. Eu falei ontem sobre isso, gente. O Flamengo precisa abraçar essa oportunidade e contratar o Memphis Depay. Depay está livre no mercado. O Corinthians avançou pela contratação do jogador, só que o jogador ficou com uma pulga atrás da orelha. Pediu um salário alto, o que o Corinthians achou ali alto. E depois veio aí a polêmica, né, do patrocinador do Corinthians, que também foi outro ponto que deixou o Depay aí distante do Corinthians. Ou seja, o Corinthians não tem nada acertado com o Depay. Depay, inclusive, recusou uma oferta do Sevilha da Espanha, por entender que o salário oferecido era baixo. Só lembrando aqui um resumo aqui da matéria trazida aqui pelo Gazeta Esportiva, que diz o seguinte: Corinthians já esteve mais otimista pela contratação de Memphis Depay, atacante holandês que está livre no mercado. O clube formalizou uma proposta ao jogador e ainda não descarta a contratação, mas neste momento adota um tom de pessimismo. Como apurou a Gazeta Esportiva, dois fatores afastam o Depay do time do Parque de São Jorge. O primeiro é a pedida alta do atleta. Ele espera receber mais do que os valores propostos pelo time do Parque de São Jorge. E, aliás, rejeitou uma oferta do Sevilha da Espanha por entender que o salário oferecido era baixo. Um outro ponto é o escândalo envolvendo a atual patrocinadora master do clube, a Esportes da Sorte. A diretoria do Corinthians visa utilizar uma quantia reservada pela empresa para viabilizar a contratação de Depay. O vínculo firmado com a casa de apostas prevê que a Esportes da Sorte irá destinar 57 milhões para a contratação de um nome de peso que entregue retorno técnico imediato. Porém, a empresa foi citada na Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e de jogos ilegais. E com isso, Depay ficou mais distante do Corinthians. Ou seja, Depay não tem nada acertado com o Corinthians. Eu falei sobre isso aqui. O Flamengo precisa aproveitar essa oportunidade. O Depay foi oferecido ao Flamengo duas vezes. Uma, a janela estava aberta, e a outra agora, na última terça-feira. Depay foi oferecido novamente ao Flamengo. O Depay chegou a pedir ao Flamengo 2,5 milhões de salário. Tudo vai depender de uma conversa. A vitrine do Flamengo não é a vitrine, com todo respeito ao Corinthians, tá? Não é do Corinthians, não é a situação do Corinthians. Agora, com essa lesão do Pedro, o Flamengo vai precisar, mais do que nunca, de um novo centroavante. Temos um garoto da base, que é o Felipe Lima. O Flamengo tentou a contratação de David Washington. A informação que temos aqui, o nome do jogador está guardado internamente, só que o negócio é para agora. Agora! Temos Libertadores, temos Copa do Brasil, temos Campeonato Brasileiro e não temos um centroavante pra gente dizer assim, esse é craque, porque o que a gente tem acaba se lesionando e ficando de fora da temporada. O único centroavante que a gente bater no peito e falar assim, esse é craque, o Pedro. Infelizmente acontece isso com o nosso centroavante. Infelizmente. Então, o que vocês acham? O Flamengo deve partir pra cima? Rasga, quebra o cofre e vai buscar o Depay? Não vai pagar, tá livre no mercado, vai só acertar salário e luvas ali. Vamos fazer um corte daqui, um corte de lá e dá pra gente trazer e pagar o salário do cara e bota o cara pra jogar. Holandês, 30 anos, centroavante, joga muita bola. Esse é o cara para o Flamengo trazer realmente e resolver essa situação. Essa é a minha opinião. Se falando no Corinthians, o Flamengo aciona a garantia e atraso por Mateuzinho,
traz prejuízo ao Corinthians. Olha só, hein? A Brax, que explora as placas de publicidade nos jogos de Flamengo e Corinthians no Maracanã e na Neoquímica Arena, atuou como fiadora dos paulistas na compra do lateral e agora vai ter que pagar. O atraso do Corinthians em relação ao pagamento da terceira parcela por Mathezinho, um valor de 8 milhões de reais, completou 30 dias nesta última quarta-feira. Ontem, impaciente com o tal panorama, o Flamengo fez valer o direito e acionou as garantias bancárias que recebeu da Brax, empresa parceira dos dois clubes na exploração de placas de publicidade no Maracanã e na Neoquímica Arena. No momento, fica definido que o Corinthians terá um prejuízo de pelo menos 17 milhões de reais. De 8 vai para 17, né? Porque a Brax vai pagar o Flamengo. A Brax, o valor que passaria para o Corinthians, já não passa mais. Vai ser tirado ali uma parte do valor que pagaria o Corinthians. Por quê? Esse valor será descontado do que os paulistas têm a receber da Brax em 2025 pelo contrato de exploração das placas. O montante envolve as 3 primeiras parcelas. Por ter contratos com o Flamengo e Corinthians, a Brax atuou como fiadora da contratação de Mathezinho por parte dos paulistas. No início do ano, o rubro-negro vendeu o lateral por 4 milhões de euros, 24,1 milhões de reais. O alvinegro já havia pago com juros as 2 primeiras parcelas, ambas com valores equivalentes a 4 milhões de reais. A terceira é a mais cara, no valor de 8 milhões de reais. Deveria ser quitada em 5 de agosto, mas o prazo não foi respeitado. O Flamengo notificou o Corinthians, mas como não obteve retorno, acionou a cláusula referente às garantias dadas pela Brax na negociação. Tá aí, Corinthians quer contratar todo mundo, não paga ninguém, quer o Depay tem que vir pro Mengão. Depay tem que ser reforço do Flamengo. Marcos Braz, Landim, vamos resolver a situação, tá? Vamos resolver a situação. O Pedro agora tá fora aí, ó. O nosso artilheiro Pedro está fora da temporada. Vamos resolver a situação. O que vocês acham? O Flamengo deve ou não deve contratar o Depay? Vai buscar quem no mercado? Depay tá livre. Pegou, fez as malas, vem, outro dia já está no ninho. É assim que tem que ser. Então vamos ver que vai seguir aí focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações. Lembrando que logo mais o Flamengo se reapresenta para iniciar as preparações para o jogo contra o Bahia. E hoje também às 13 horas tem a apresentação oficial do lateral esquerdo, Alexandro, no nosso Mengão queridão, beleza? Bom, de agora foi isso, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso mais querido Brasil. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.